vai nos preparando, né? Nos tranquilizando. Nós vamos assim nos desligando de tudo aquilo que ocupou as nossas mentes, né? E faz com que nós possamos ficarmos numa melhor sintonia com a espiritualidade. E assim, com muito carinho, muito amor no nosso coração, nós vamos nos ligando com o mentor da nossa atividade, Eurípides Barçanufo, com os nossos anjos da guarda, e com certeza estão felizes por aqui estarmos nesta manhã, em busca do conhecimento, do aprendizado, e subirmos mais um degrauzinho dos nossos conhecimentos. E com certeza, o expositor desta manhã estará tocando o coração de cada um de nós, atendendo às nossas necessidades espirituais. Que possamos, ao término dessa nossa atividade, estarmos bem melhor do que quando chegamos nesta manhã. Que essa paz que nos envolve possa estar conosco durante toda essa nossa atividade. Que assim seja, graças a Deus. O expositor desta manhã é o Ademar Araújo. Ele é tarefeiro da nossa casa de longa data. Não vou falar quanto tempo, porque senão vocês começam a fazer umas continhas e descobrem a idade dele, né? Então é melhor não falar quanto tempo. Mas ele é o responsável pela assistência espiritual dos céus, é expositor. É que eu não preparei a biografia, então a gente está aqui no improviso, só o que eu sei, né? Ele é tarefeiro da casa e ele é diretor da Desobsessão, né? Nesse momento. Então, com vocês, o Ademar, que vai trazer para nós aí o tema assistência espiritual. Bom dia a todos. Que a doce paz de Jesus nos fortaleça, para que tenhamos condições, não de vencer ao próximo, mas para vencermos a nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Quando se fala em assistência espiritual, a nossa casa, nós, em 30 e poucos anos, próximo de 40 anos que aqui estamos, já vivenciamos um pouco de tudo isto. Já vimos pessoas que chegam aqui à nossa casa literalmente carregadas, enfermas do corpo e da alma. E quando chegam, aquelas que chegam nessas condições, nem sequer sabe onde estão sendo socorridas. Porque ela não tem controle nem o físico, emocional e nem espiritual. Tal a dificuldade que chegam aqui. Isso que nós estamos falando dos encarnados. Porque os desencarnados nós não vemos. Não temos essa sensibilidade ainda. E muitos até gostariam de falar, puxa vida, eu gostaria de ter evidência, gostaria de conhecer um pouquinho do mundo espiritual. Mas como diz o nosso querido Chico, quem vê o lírio, vê o pântano. Então é melhor a gente ficar sem ver, e isso em proteção a nós mesmos, que não teríamos condições de vivenciar os dois ao mesmo tempo. Então por isso a gente só vê o físico. E esses corações que nós mencionamos, que chegam nessas condições, à medida em que vão passando pela palestra, pela assistência espiritual, quando retornam na segunda vez, na terceira vez, eles já dão uma olhadinha para quem está ali na frente, às vezes cabisbaixo, na segunda, na terceira, na quarta vez já esboça um sorriso, depois já fala bom dia, boa tarde, boa noite, e depois já começa, chega e já quer dar até um abraço na gente. São os efeitos da palestra e da assistência espiritual que vão recebendo aqui na nossa casa. A assistência espiritual, ela sempre começa nas luminosas mãos de Jesus, que sempre nos alertou: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. E este convite não é feito para o público lá fora. É feito para todos nós, principalmente nós que já temos uma semana de evangelho. Principalmente a nós que já estamos acompanhando as lições, que já estamos fazendo a nossa prece, porque às vezes a dor é tão grande que se vive aí fora, que a pessoa não consegue nem sequer pronunciar aquela oração decorada. Se falarmos para pessoas, façam a prece, ela faz o Pai Nosso. É a oração universal que Jesus nos ensinou. Mas às vezes ela faz, a dor é tão grande que ela fica só da boca para fora. Ela não consegue externar o sentimento devido à dor que ela esteja vivendo. Os nossos céus, esse centro aqui na terra, essa casa que nos oferece tanto nos seus 60 anos, nós gostaríamos de falar de um pouquinho de quem são os assistidos que passam por aqui. São todos os tarefeiros da família Cels e Ian, dos frequentadores do ABCD, da Grande São Paulo, e até de algumas cidades do estado de São Paulo que vêm aqui em busca de socorro, principalmente nos atendimentos especializados. E quando falamos de atendimentos especializados, principalmente na desobsessão, que são atendimentos que precisa muitas vezes de algo mais. E as pessoas vêm de outras cidades e até de outros estados. Às vezes, na casa de algum parente aqui próximo ou de cidades vizinhas. E quando chega nas quartas-feiras, que é o dia da desobsessão, eles chegam até aqui em busca do socorro. E temos os atendimentos de forma presencial em todos os dias da semana aqui no Obreiros. Então, é o maior departamento que nós temos na casa, que é o de assistência espiritual. E temos também na forma online, todos os domingos, às 19 horas, com a palestra. Então, todos os domingos, quem quiser assistir a palestra, com a assistência espiritual também online, basta vocês acessarem www.cels.org.br e vocês poderão escolher na plataforma do Facebook e também no Instagram, que tem, vocês vão no YouTube, vocês poderão assistir a palestra. E nessa palestra também nós temos a assistência espiritual online. Tudo isso aconteceu em virtude do período que nós vivemos recentemente da pandemia, onde o centro ficou fechado, mas nenhuma tarefa deixou de continuar. Nós reunimos aí as tarefas que começam no sábado de manhãzinha, 6 horas da manhã nós estamos ligando o computador em casa e tínhamos o link, todos os tarefeiros entravam. Isso nós estamos falando da tarefa da desobsessão infantil, que nós chegamos aqui 6 horas da manhã. E lembro quando foi começar essa tarefa, nós começamos a tarefa da desobsessão infantil num sábado à tarde. E só tínhamos o prédio de lá. E não iniciamos a tarefa na parte aqui do lado de cima. Começamos às 14 horas. Mas tinha tantas atividades que não tinha ambiente para realizar uma tarefa de desobsessão. E o diretor da época era o Roberto Bezerra, o Roberto Oliveira, discutiu com a diretoria da época, Dona Mildes, Nelson Mendes, João Carlos, e decidiram, olha, o único horário que nós temos disponível para iniciar essa tarefa para as crianças seria sábado, às 7 horas da manhã. E o Roberto comunicou conosco, falou, olha, a tarefa nós vamos transferir das 2 da tarde do sábado para o sábado, às 7 horas da manhã. Vocês deverão chegar aqui às 6h30 para abrir o centro, para recepcionar os tarefeiros, e às 7 começa a desobsessão.
E nós pensamos, eu acho que o problema da obsessão está com essa pessoa. Porque não é possível chegar às 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, abrir o centro para trabalhar desobsessão. Acho que é ele que está precisando de desobsessão, e não nós. Mas viemos. Então, deste grupo de tarefeiros, hoje nós temos eu, a minha esposa e o Roberto. Porque os demais acho que se curaram e foram embora. Porque nós ficamos aqui, estamos precisando do tratamento até hoje. Então, é a desobsessão infantil, que é realizada todos os sábados. 6 horas da manhã nós estamos chegando por aqui, abrindo a porta. Por incrível que pareça, nós chegamos aqui às 6 horas e já tem gente aí fora esperando. Tarefeiros. E às 7 horas começa a desobsessão infantil. Então, esse atendimento, nós falamos da forma online, nós temos a assistência espiritual também online, que vai para todo o país e para outras pessoas do exterior. E nós temos muita gente que já nos procuraram, já atendemos via rede social, pessoas que entram em contato conosco, pedindo socorro. E aí o que nós fazemos? Colocamos em contato. Por exemplo, quando é precisa de uma entrevista, nós colocamos com a nossa diretora do DEPOI, que é a Edilenes. Quando é problema de desencarne em família, colocamos em contato com a Ceile. Quando é problemas de drogas, colocamos hoje em contato com a Zenaide, que é a responsável pelo Desadef. Nós, basicamente, só orientamos. Atendemos pessoas já de Dubai, atendemos pessoas de Portugal, atendemos pessoas de vários estados aqui do Brasil, de várias cidades, e que depois que passam por essas assistências e que continuam assistindo às palestras, nos dão verdadeiros depoimentos. Olha, conhecer a família do Obreiros foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Porque o marido que estava lá com o problema da bebida conseguiu amenizar. Não largou ainda, mas já conseguiu mudar muito. Está em abstinência. Está vivenciando as orientações que vocês passaram. O filho que estava com os pés nas drogas conseguiu amenizar. Está em tratamento. Está em abstinência. E nós, que nem conseguimos orar, estamos fazendo o Evangelho no lar. Olha os benefícios da assistência espiritual, ainda que à distância. Mas vale lembrar que a doença já existia, sempre existiu doenças. E lá no período das civilizações primitivas, não havia meio de teorias. Eles tinham que colocar a mão na massa. E por instinto, esses nossos irmãos, que muitos de nós somos nós, que estagiamos lá, e que hoje estamos estagiando por aqui, com uma tecnologia muito mais avançada, por teoria, por instinto, eles percebiam que se trabalhassem o movimento nas mãos, no filhinho que estava chorando, no enfermo que estava ali estendido no chão, eles perceberam que se fizesse alguns movimentos com as mãos e transmitindo para a pessoa o desejo de melhora, era o medicamento que eles tinham e que a pessoa melhoravam. E aí eles foram percebendo que tinha algo mais. E todos nós, até hoje, procuramos saber do Mestre Jesus quais os processos energéticos que ele utilizou lá na Galileia e que ainda para muitos de nós é uma verdadeira incógnita. Jesus curou muitas pessoas, mudos, cegos, aleijados, enfermos, curou muitos. O que ele tinha de especial? O que ele poderia fazer? E depois descobrimos, estudando, que
Lá na Índia, na Caldeia, os brahmanes, respectivamente, curavam até pela aplicação do olhar, estimulando a letargia e o sono. E nós chegaremos aqui no Obreiros também, um dia, nesta condição. O Obreiros também já passou por alguns tipos de assistência. Quando nós aqui chegamos, era utilizado um tipo de assistência espiritual que chamava transversal cruzado. E os cursos que eram trazidos para nós pelo Roberto Oliveira, pelo Nelson Mendes, corações, o Roberto Oliveira ainda está conosco, e o Nelson Mendes, que já retornou à espiritualidade, nós passávamos pelos cursos porque era um passe mais difícil de ser trabalhado. Aplicava-se 3 vezes no frontal, 3 vezes no cardíaco, 3 vezes no baixo ventre. E depois repetia os movimentos. Depois retirava aqueles fluidos, jogava do chão, do lado, e depois novamente acalmava tudo, sempre com 3 movimentos. Os jovens aprendiam rapidinho, mas os idosos tinham uma dificuldade muito grande. Porque, primeiro, nós ficávamos todos lado a lado, e a gente, o Araújo ali aplicando o passe, eu começava 1, 2, 3, 1, 2, 3, o jovem que estava do meu lado já estava lá em cima e voltando, lá em cima e voltando, e eu não sabia, eu me perdia. Eu falei, eu estou indo ou estou voltando? E eu me perdia na contagem. Será que eu apliquei 3 vezes? Às vezes eu aplicava 4, às vezes eu aplicava 2, em cada local. E também pelo tempo que demorava. O salão aqui lotado e nós lá lutando. Tinha umas senhoras muito elegantes que vinham com o braço cheio de argolas. Vocês lembram disso? Alguém de vocês viveu isso? E quando elas iam fazer os movimentos, era um barulhão, parecia chocalho. E o assistido às vezes pensava, essa é a pessoa que eu devo passar, é onde tem o barulho. Porque os outros ficam tudo em silêncio. Olha quanta coisa que aprendemos na assistência espiritual. Várias casas, cada uma tem o seu estilo. E nas definições, preciso lembrar por aqui. Quem por aqui passou pelas benzedeiras? Quantos de nós passamos? Olha aí as pessoas se manifestando. Quantos de nós levamos nossos filhos nas benzedeiras? Quantos de nós não passamos pelas mãos dos benzedores? Nós também passamos. Morávamos na fazenda. Cada um de nós, se perguntar aqui, vai lembrar o nome de um benzedor ou de uma benzedeira. A Dona Maria, a Dona Antônia, a Dona Benedita, a Dona Joana. O senhor Osaria. Nós falávamos seu Osaria. Na fazenda que nós morávamos tinha o seu Osaria. Curava tudo. Tudo que é enfermidade que tinha na fazenda, porque nós morávamos bem longe da cidade, era uma média de no mínimo 4 horas a pé, ou um pouquinho menos no lombo de um animal, para chegarmos à cidade. E até fratura, perna quebrada, braço quebrado, era enfaixar com as ervas medicinais que conhecíamos na fazenda e o benzimento. E curava, através do benzimento, nós, humanos, e até os animais. A cobra picava o ubre da vaca, e inflamava tudo, e ela não conseguia dar de mamar para o bezerro, e nem nós podíamos ordenar, porque estava inflamado, levava para o benzimento. Falava, seu Zaria, benze a vaca fulana de tal. As vacas tinham nome, gente. Sempre tiveram nome. Benze a marquesa, foi picada e está com o ubre inflamado, ele benzia. Gente, era 4, 5 dias, a vaca estava maravilha, alimentando o filhinho novamente. As mães que amamentavam e os seios inflamavam, porque a criança na ânsia apertava, machucava, as mães sabem como é que funciona isso, que não podia nem pôr a mão, benzia e curava. Quebranto, bucho virado, era o que se falava. Mal olhado. Tudo isso
era curado, né? Tenho certeza que cada um de vocês tem uma história para contar a respeito dos benefícios que essas meninas, que essas mulheres, que esses benzedores trouxeram para nós. As ervas, os raminhos, os talos de mamona que elas usavam e depois muitas jogavam no fogo, a cinza, o carvão que colocava dentro de um copo d'água e depois virava o copo na cabeça da criança e não derramava uma gota d'água, a gente não sabe como é que elas faziam. Segurava assim na palma da mão, o copo na mão assim, punha a mão assim, virava o copo, chegava na cabeça da criança, tirava a mão e punha lá, e a água não derramava. Que mistérios são esses? Olha quanta coisa. E aí, nós vamos chegar aqui no Mesmer, que no ano de ele nasceu lá na Áustria, em maio de 1733. Quando foi em 1779, ele era um estudioso, e ele percebeu que nos seus atendimentos aos clientes, ele percebeu que se ele colocasse a mão, ele transmitia uma energia e essas pessoas melhoravam muito mais do que num atendimento normal. E o que acontecia? Estamos vendo ali o Mesmer aplicando uma assistência já com as mãos. Então ele percebeu que todos nós temos um fluido, uma energia, que se trabalhada em benefício do próximo, ela vai trazer os resultados positivos ou negativos, dependendo da nossa intenção. E essa energia, ela é igual à eletricidade. Nós estamos vendo aqui os resultados da eletricidade, na luz acesa, no som que vocês estão ouvindo, tudo graças à eletricidade. Mas vocês estão vendo a eletricidade ou estão vendo o efeito? Nós observamos os efeitos. Mas se nós enfiarmos a mão ali na tomada, nós vamos tomar um choque. Vamos sentir um choque. E que dói. E as crianças, quantas vezes falamos para as crianças, não põe o dedinho aí. Ele vai lá e vai experimentando. E quando tomou um tranco na primeira vez, na segunda vez, você pode pegar e empurrar ele lá, e ele não quer mais, porque ele sabe que vai doer. Então, esse magnetismo, ele é o tipo da eletricidade, um fluido diferente, que vai sendo manipulado e que todos nós temos esses fluidos, em maior ou menor condição. Então, afinal de contas, o que é o passe? O que é a assistência espiritual para todos nós? De uma forma que nós podemos definir, o passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor. Pode-se definir o passe como sendo uma transfusão de forças psíquicas para atenuar o sofrimento do mundo. É um equilibrante ideal da mente e apoio eficaz de todos os tratamentos. Então, as pessoas que chegam na casa, normalmente, já buscaram socorro em vários lugares. E tem muitas pessoas que chegam aqui que dizem o seguinte: olha, este é o último lugar que eu estou tentando. Porque se não der certo agora, eu vou dar um jeito na minha vida. Tivemos pessoas que passaram por aqui e que fizeram essas declarações. Se eu não for curado aqui, eu vou dar um jeito na minha vida. E graças a Deus, a pessoa se reestruturou e hoje continua trabalhando na casa. Olha o efeito. Mas para que haja efeito, tem toda uma orientação, como o Divaldo nos diz, que o passe é, antes de tudo, essa transfusão de amor. E os tarefeiros que aqui estão, e os tarefeiros que trabalham dentro da assistência espiritual, não vão simplesmente impor as mãos. Não vão simplesmente ficar na frente da pessoa. Ele tem que dar algo de si.
ele tem que se autodisciplinar, ele tem que estudar, ele tem que fazer o curso de assistência espiritual para fazer igualzinho a todos os outros, para que ele não seja diferente dos demais. Porque cada casa tem a sua, dentro do seu regimento, a estrutura de que é trabalhada. E aqui, hoje, nós trabalhamos com a imposição de mãos. Outras casas trabalham de outro sistema. A própria Federação Espírita do Estado de São Paulo ainda está implantando a imposição de mãos, mas ainda tem o transversal cruzado, o PS1, PS2, PS3, PS4, e leva tempo até para a gente decorar a terminologia, mas já estão trabalhando a imposição de mãos. E o nosso querido Chico diz o seguinte, que todas elas são respeitadas, mas o que vale é o amor. E o Divaldo completa, que nós deveremos trabalhar com todo respeito, com todo amor, mas não dar mais preocupações com as fórmulas do que para criar novos meios, rituais, para não criarmos rituais. Então, o aplicar o passe de mão, com a mão, não é criar um ritual, e sim transmitir energias de paz e de amor. E o nosso Emmanuel, lá no Consolador, na questão 98, diz o seguinte, assim como a transfusão de sangue representa uma renovação de forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Quando nós fazemos transfusão de sangue, quando nós doamos sangue, normalmente fazem uma série de perguntas para nós. Você fuma? Você bebe? Já teve alguma doença contagiosa? Já teve isso? Já teve aquilo? São, no mínimo, umas 15, 20 questões para a gente doar um sangue de qualidade. Porque senão nós vamos transmitir mais enfermidade para aquele que está recebendo. Quando nós aplicamos o passe, nós também perguntamos, antes de encaminhar a pessoa, você tem algum problema de saúde? Toma algum medicamento de uso contínuo? Enfim, uma série de colocações para que a pessoa vá para a tarefa na sua melhor condição física e espirituais. Para que a pessoa vá para a tarefa ciente de que ela precisa estar em condições para socorrer as pessoas que estão chegando na nossa casa. Na nossa casa nós temos alguns tipos de assistência, assim como temos vários tipos de médico. Nós passamos pelo clínico geral, passamos pelo cardiologista, passamos pelo oftalmo, passamos por vários médicos. E cada um, dentro da sua área, vai nos indicar os medicamentos, os remédios, de acordo com as nossas necessidades. Assim também ocorre na assistência espiritual. Quando nós chegamos na casa, normalmente, passamos no DEPOI, que é o Departamento de Orientação e Encaminhamento. Lá no DEPOI, quando a pessoa conversa, ela vai falar do que ela está sentindo. É como quando sentamos na frente do médico. Nós vamos falar, olha, eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali, eu estou assim, eu estou assado, estou sentindo isso, estou sentindo cansado, estou sentindo fraquezas. E ele vai prescrever alguns medicamentos e pedir alguns exames para concluir. Aqui não é diferente. Quando nós passamos pelo DEPOI, eles vão ver de que tipo de assistência nós estamos precisando. E quando encaminha para esse passe misto, é um atendimento que atende todas as nossas necessidades físicas e espirituais. E dentro desse atendimento, o médium, o passista, por intermédio da prece, ele roga o auxílio dos benfeitores espirituais, imbuído do amor ao próximo, assim recebe a ajuda dos trabalhadores do invisível, ou seja, da equipe espiritual, recebe ajuda e melhora
esses fluidos que o médium vai doar, que o tarefeiro vai doar. Então, enquanto está acontecendo a palestra aqui, os tarefeiros normalmente estão sendo preparados na sala ao lado. Fazem a prece, estudam, recebem assistência espiritual e depois vão aplicar assistência nos assistidos. Então, nesse momento, nós formamos pares com os nossos amigos da espiritualidade. Então, quando nós vamos aplicar a assistência, nós não estamos sozinhos. Por isso, deveremos estar sintonizados com a equipe espiritual. Nós devemos aplicar o passe olhando para o que estamos fazendo e não olhando no relógio. Será que vai demorar? Nossa, estou com dor no braço e a pessoa não para de falar. Tenho tanta coisa para resolver lá em casa e não termina a tarefa. E olha quem entra, olha quem sai, fala com um, me liga depois. Gente, se estamos sem tarefa, se somos tarefeiros de Jesus, precisamos nos ater ao que estamos fazendo. Teremos que doar algo de nós em benefício daquele que está chegando aqui. Quantas mães, quantos pais descobriram ontem, descobriram hoje que o filho está nas drogas, que o marido está perdido aí fora nos vícios, que a mulher está perdida em situações dolorosas e que chegam aqui desesperados e que buscam no tarefeiro esses medicamentos. Olha a nossa responsabilidade. Agora, dá para você colocar no último slide, por favor? Quando nós chegamos, no penúltimo, por favor. Quando nós chegarmos aqui na casa, nós chegaremos na condição de Bartimeu. Bartimeu, pode continuar mais um, pode continuar, mais um. Aí. Bartimeu era um cego de nascença, que vivia chorando as suas dores nas margens da estrada de Jericó. E sabendo que Jesus iria passar por ali, ele teve tanta fé, tanta certeza de que ele seria curado, que ele falou: este é o meu momento. Eu vou esperar a passagem de Jesus e serei curado. Mas Bartimeu, além da cegueira, ele era um homem de baixa estatura, e quando Jesus passava, sempre tinha uma multidão em derredor para ver a sua passagem. E Bartimeu ficou ali. E quando ele escutou o burburinho da multidão, ele falou: é agora que Jesus está vindo. E à medida que ele percebeu que Jesus estava passando, ele pegou e começou a gritar: ó Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Não tenho dúvida que Jesus ouviu na primeira vez. A multidão era grande e ele gritou de novo: ó Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus ouviu e continua. E ele grita pela terceira vez: ó Senhor, tende piedade de mim. Jesus para, a multidão para. E Jesus chama-o: vem até aqui. A multidão, sequiosa de ouvir um novo milagre, saíram da frente. Vai lá, Bartimeu, ele está te chamando. Imaginemos nós a emoção desse instante, desse encontro. Jesus pergunta: o que queres que eu faça? E Bartimeu lhe responde: que eu veja, Senhor, dá-me esta graça. Ajoelhado na frente de Jesus. Jesus toca-lhe os olhos e diz para ele: vês, pois que a tua fé te curou. E Jesus se afasta, Bartimeu esfregando os olhos,
Começa a enxergar o colorido das folhas, das flores, das bandeirolas que enfeitaram a cidade porque Jesus iria passar. Chorando, levanta para agradecer Jesus, mas ele já tinha ido. Mas na sua fé, que ele se curou, seguiu Jesus. E nós, meus irmãos, já fomos curados da nossa cegueira espiritual? Já fomos curados das nossas dores? Já estamos em condições de estender a mão para dedicar um pouquinho de assistência em benefício daqueles que estão chegando pela primeira vez? Já temos uma semana de evangelho, de estender a mão, de transmitir para o nosso irmão, para a nossa irmã, toda a serenidade, toda a confiança. Não desanime, porque o Pai é infinitamente bom e justo e não irá nos desamparar, hoje e sempre. Tenhamos a confiança e a certeza de que ninguém estará deserdado do amor do Pai. Muita paz a todos e a nossa gratidão. Os nossos agradecimentos ao Araújo, que nos trouxe tanto aprendizado nesta manhã, né? Principalmente esses esclarecimentos, para que nós possamos entender melhor, né, a função do passe, da assistência espiritual, né? Então nós agradecemos muito por esses esclarecimentos e que possamos assim, né, ao estarmos lá na Câmara de Passe, estarmos nessa sintonia que ele nos transmitiu nesta manhã, né? Sabemos que esses fluidos estarão lá trabalhando a nossa cura. Okay? Então nós vamos assim mais uma vez agradecendo a todos, né? Aos nossos mentores, os nossos amigos espirituais, que estiveram nos envolvendo nesta manhã com muito carinho. Que esse aprendizado possa ficar gravado nas nossas mentes, nos nossos corações, e que possamos levá-los aos nossos amigos, aos nossos parentes, nossos familiares, sermos os multiplicadores desse aprendizado. E assim possamos também dividir o que nós tivemos nesta manhã. Pedimos também para que possamos ter uma semana de muita paz e equilíbrio e que possamos, no próximo sábado, estarmos mais uma vez aqui reunidos para o nosso encontro. Muita paz a todos, tenham um ótimo fim de semana. Então nós vamos aguardar agora, os nossos tarefeiros estão